Então, vamos começar falando. A apresentação vai ser basicamente de gasometria arterial, tá? Eu não vou falar da venosa, porque a venosa, assim, para começo, ela não é usada para ver a dinâmica dos gases por completo. Ela é um exame que pode ser feito, mas quando você quer só ver só o pH ou bicarbonato, exclusivamente. CO2, quando você vai ver PCO2, os outros parâmetros, você não acompanha pela venosa. Então, a arterial é a mais completa, então eu vou focar nela aqui hoje, tá bom? Então, interpretação, por que interpretação? Escolhi esse título porque não é à toa, né? A gente não vê um exame sem saber quem é o paciente. Né? Interpretação, porque vocês vão ver que vai depender muito do paciente, do estado, se é um estado agudo, se é um estado crônico, a interpretação vai ser diferente, né? Quais são os motivos que levaram o médico a solicitar esse exame? Então, isso faz muita diferença, tá bom? Então, vamos lá, passar aqui. A apresentação vai ser basicamente em quatro etapas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês de como é feita uma coleta de gasometria, porque existem critérios que devem ser seguidos na coleta, senão você não consegue confiar no resultado dessa amostra. Depois a gente vai falar um pouquinho do equilíbrio ácido-básico, então todos os distúrbios, né, de acidose, alcalose, metabólica e respiratória. Depois eu vou apresentar para vocês um passo a passo de como interpretar e avaliar uma gasometria arterial. São 5 etapas. E por último, eu vou vir com a apresentação de casos clínicos, casos reais, e a gente vai discutir um pouquinho. Aí eu vou abrir para a gente, para vocês falarem e se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, gasometria. Quando vocês veem esse papelzinho aí que sai lá do gasômetro, às vezes a gente fica perdido, não sabe nem por onde começar, né? Não sei se esse é o caso de vocês, mas foi o meu caso quando eu comecei a ver esses exames com uma certa frequência. Eu não sabia interpretar, eu não sabia nem por onde começar, né? Então, uma forma bem legal de vocês começarem a entender a gasometria é, primeiro de tudo, entender que pH é uma relação do bicarbonato com o dióxido de carbono. Quanto maior for o bicarbonato, maior vai ser o pH, né? Porque ele é o componente básico da gasometria. E quanto maior for o gás carbônico, menor vai ser o pH. Eles são inversamente proporcionais. Então, isso é a base, né? Isso precisa ficar bem claro para todo mundo que, para manter o pH estável, o bicarbonato e o CO2 têm que aumentar na mesma proporção, ou diminuir na mesma proporção. Se um aumentar mais que o outro, bicarbonato mais alto, pH mais alto, CO2 mais alto, pH mais baixo, por conta dessa relação. É inversamente proporcional. Então, esse conceito básico é o que precisa ter, assim, bem claro na cabeça de vocês. Então, vamos seguir aqui. A coleta, né? Vamos começar da coleta da gasometria. Ela deve ser feito um teste. Vocês já ouviram falar de teste de Allen, né? A gasometria arterial, no caso, tá? Não a venosa, a arterial. Porque você está puncionando uma artéria. E a artéria é um vaso que, se você lesionar, ela pode ter um espasmo. Pode ter um espasmo, pode ter uma oclusão e dificultar o fluxo sanguíneo para a mão, no caso, se for a artéria radial, né? Então, como que é feito esse teste? Você pressiona a artéria ulnar e a radial ao mesmo tempo, até que o fluxo para as mãos se diminua bastante, vai mudar a coloração da mão do paciente, e você depois solta a ulnar, né? Se voltar o fluxo, se a mão voltar a ficar na coloração normal, significa que você, caso ocorra uma lesão na artéria radial, você garante que não vai ter problema de circulação para o paciente, ele não vai perder a mão. Isso acontece, isso pode acontecer. Mas é um teste muito rápido, muito simples de fazer, só que ele tem um baixo valor preditivo positivo. O que significa isso? Se o teste der positivo, ou seja, se ele mostrar
que a circulação, no caso vamos chamar assim de colateral, não é o suficiente para fornecer o fluxo sanguíneo para a mão, se não é suficiente, nem sempre isso na prática vai acontecer, que significa baixo VPP, que é valor preditivo positivo. Mas, por outro lado, esse teste tem um alto valor preditivo negativo, o que significa que, ao contrário, se ele não identificar um problema, muito provavelmente não existe um problema. Então, assim, é muito importante que esse teste seja feito e aí vai depender dos protocolos de cada instituição, se o teste der positivo, se vai mudar a punção de local, se não vai pegar essa artéria ou se vai pegar essa artéria, aí vai depender da instituição de onde o teste está sendo, de onde o exame está sendo feito. Mas a princípio é um teste que deve sim ser incorporado, ele não pode ser esquecido ou deixado de fazer, tá? A seringa de gasometria. Existe uma seringa própria para coletar gasometria. Ela tem heparina dentro, que é para não coagular, né? Ela não deve ser um exame que pode ser feito em outras seringas, né? Ou que você corre o risco de coagular, que depois você tenha que transferir para essa seringa de gaso, e aí você corre o risco de. É dinâmica de gases, então assim, é muito fácil você alterar um resultado desse. Então é colhido exatamente nessa seringa aqui, que é que é heparinizada por dentro. É uma seringa mais cara, mas ela é específica e ela não deve ser substituída. Então, esse é um ponto muito importante. Depois, a amostra, lógico, né, deve ser identificada com o registro do paciente, o nome dele, e encaminhada para o laboratório, para ser feito análise no gasômetro, né? Idealmente, esse gasômetro, né, numa situação ideal, ele já está presente no mesmo local em que é realizado o teste, né, que seja dentro da UTI ou próximo da UTI, para que não tenha que ter um tempo de levar a amostra até o local, ou ter que mandar ela, às vezes, em tubos pneumáticos, enfim. Às vezes o funcionário vai correndo, vai mexendo, né, a bolsa lá de transporte, então essa é a dinâmica de gases, vai alterar o resultado, né? O ideal também é que seja feito imediatamente, em até 10 ou 15 minutos da coleta. Mais do que isso, a amostra precisaria ser mantida em gelo até que seja feito o transporte. Mas, de novo, você alterar a temperatura, você também pode alterar o resultado da sua amostra. Então, o ideal é que esse aparelho esteja já presente dentro da UTI, no caso. Outra situação possível, né, já que a gente está falando de UTI, a gente trabalha em UTI, é que a gasometria seja coletada pela PAI, né? O paciente já tem uma PAI, pressão arterial invasiva, né? Então, você não tem que ficar puncionando toda vez o paciente, né? Então, a enfermagem pode já coletar direto da PAI, né? Essa situação, ela é mais fácil, né? Mais rápida, menos risco para o paciente não ter que ficar puncionando. Agora, se o paciente puder seriar com uma gasovenosa, né, aí não tem toda essa questão de teste de Allen que eu falei agora para vocês. Mas para ter uma ideia. Com relação ao equilíbrio ácido básico, gente, isso aqui não tem como, tem que decorar, tem que internalizar esses números na cabeça, mas eles são meio assim, fáceis de ficar na mente de vocês, porque olha só, pH normal é de 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35 a gente chama de acidemia, não é acidose, é acidemia. E acima de 7,45 é alcalemia, não é alcalose, porque acidose e alcalose é o distúrbio. Então, se você fala acidose, acidose é o quê? Acidose metabólica, acidose respiratória, você tem que identificar, e é uma outra etapa. Mas enquanto a gente está vendo só o pH, que é a primeira coisa, a gente precisa identificar se é acidemia ou alcalemia. O PCO2, que é a pressão parcial de CO2, né, de dióxido de carbono, de 35 a 45. Então, veja, são os mesmos valores aqui do pH, né, fácil de lembrar. Vou até marcar aqui. 7,35 a 7,45, PCO2 35 a 45, igual o sódio, 135 a 145, são os números que se repetem, né? O bicarbonato foge um pouquinho, mas
tem que decorar também, é de 22 a 26, e a gente considera uma média, depois vocês vão ver nos cálculos, considera a média aqui de 24 para o bicarbonato. O PCO2, como a gente já falou lá no começo, é o componente ácido da gasometria, então quanto maior for ele, mais ele vai diminuir o pH, e o bicarbonato é o componente básico, quanto maior for ele, mais ele vai aumentar o pH, tá? Por que que tem essa relação do pH? O pH sanguíneo deve ser em torno ali de 7,4. Por que que se mantém o pH de 7,4? Porque só assim você mantém um pH intracelular de 7,2, que é o essencial para que as enzimas funcionem da sua forma melhor possível, né? Quando você foge dessa faixa, você prejudica o funcionamento das enzimas, então prejudica a função celular, né? E aqui a equação, né, do equilíbrio ácido básico, então o dióxido de carbono com água virando ácido carbônico e se dissociando em bicarbonato e H+. Por essa equação, a gente já entende aqui que quando ela vai e ela volta, né, o equilíbrio. Quando você aumenta aqui o bicarbonato, você desloca essa equação para cá. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma acidose respiratória, por que que não é indicado de forma alguma, é um erro você fazer infusão de bicarbonato para um paciente que tem acidose respiratória. Quando você identifica que a acidose daquele paciente, a gente vai ver depois, é respiratória, é um caso que contraindica fazer bicarbonato. Por conta disso, você desloca essa equação para cá, você acaba aumentando o componente ácido, fazendo base, né? Você faz bicarbonato e você aumenta o problema, o distúrbio do paciente, que é uma acidose respiratória, né? Deixa eu apagar os desenhos, tá bom? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês quiserem mandar uma mensagenzinha aí no chat para explicar alguma coisa de novo, ou depois vocês vão ter a oportunidade também de voltar esse vídeo e ouvir mais vezes. Então, vou seguir. Então, o equilíbrio ácido básico, como que ele acontece? Como é que o corpo lidar com isso? Então, o gás carbônico, ele vem, né, ele é regulado pelos pulmões, né, que agem, deixa eu marcar aqui, CO2, então, do pulmão, e os ácidos e o bicarbonato é controlado pelos rins. Só que tem uma grande diferença entre eles. Os pulmões, ai, gente, reagem muito rápido. Então, em torno de 20 minutos, eles já conseguem compensar algum distúrbio metabólico. Então, é muito rápida a compensação quando ela é metabólica, ela depende de uma compensação pulmonar, respiratória. Por outro lado, a compensação renal para um problema respiratório é muito lenta. Ela demora aí de 3 a 5 dias. Então, também precisa ficar bem claro depois para vocês entenderem como que são feitos os cálculos, né, de compensação, está compensado, não está, qual que é o distúrbio. Então, isso é muito importante. Então, aqui só um resuminho. Então, pH alto, componente básico, pH baixo, tem mais ácido. CO2 alto é o componente ácido, CO2 baixo, ele vai resultar num pH mais básico. Bicarbonato mais alto é básico, bicarbonato baixo significa ácido, pH mais ácido. Então, só esqueminhas. Então, aqui, a parte ventilatória. Quando o PCO2, que a gente falou lá no começo, o valor de referência, 35 a 45, tá nessa faixa, a gente fala que o paciente está com uma normocapnia, né? Porque a gente está vendo o componente PCO2. Capnia se refere a gás carbônico. A ventilação do paciente está normal. Por outro lado, se o PCO2 estiver acima de 45, ele está com uma hipercapnia. Esses termos são muito frequentes da gente ver escrito ou ouvir algum outro profissional falando. Hipercapnia, pressão de CO2 acima de 45. Porque qual que é a compensação?
compensação não, desculpa, o que que o paciente está apresentando clinicamente que ele vai ter uma hipercapnia? Hipoventilação. Então, uma hipoventilação quer dizer você está retendo CO2, está tendo uma hipercapnia. Por outro lado, se o paciente, né, tá lavando CO2, é outro termo bastante usado, o PCO2 vai cair abaixo de 35. A gente fala que é uma hipocapnia. O paciente, eu errei aqui, né? O paciente está hiperventilando. Corrijam aí se vocês tiverem. Aqui é hiperventilação, tá? Porque ele está lavando CO2, ele está eliminando mais CO2, tá bom? Termos que depois vocês vão precisar saber. Vamos passar. Então, aqui, só para entender, não precisa decorar, eu trouxe o título mais de entendimento aqui. Como que os rins controlam esse equilíbrio? Por que que ele, né, demora tanto para compensar um distúrbio? Então, o bicarbonato, deixa eu marcar aqui. Quando o bicarbonato chega lá nos túbulos proximais, quase todo bicarbonato que chega no túbulo proximal, para não falar todo, é reabsorvido. Então, a gente não perde bicarbonato assim tão fácil. Pelo menos na parte proximal, ele é todo reabsorvido. A gente tem as enzimas anidrase carbônicas aqui na superfície das células parietais, da célula proximal tubular, que converte o bicarbonato em gás carbônico e água. O gás carbônico é um gás, ele vai passar livremente, vai atravessar livremente a membrana. A água passa pelas aquaporinas. Dentro aqui da célula tubular proximal, uma outra subunidade da anidrase carbônica transforma de novo esse CO2 em bicarbonato. Então, ele volta na forma bicarbonato. Ele estava na forma bicarbonato aqui, no lume, né? Ele volta como bicarbonato aqui dentro das células e é reabsorvido por esse cotransportador de sódio bicarbonato. Então, ele vai para a corrente sanguínea, ao mesmo passo que entram 3 bicarbonatos, entra um sódio também, né? Então, só para vocês lembrarem que a reabsorção de bicarbonato também tem uma reabsorção de sódio junto. Então, essa é uma forma de regular, né? Outro mecanismo muito importante, renal, é a excreção de amônio. Amônio é o NH4+. Ele vem de uma amônia, que é a molécula inerte, é o NH3. Então, quando chega um NH3, na verdade não chega, né? É assim, a gente tem o aminoácido glutamina, que é o mais abundante, né, no corpo, é a glutamina. O metabolismo da glutamina gera amônia, NH3. Esse NH3 se junta com H+, que está em excesso na célula. Se tiver em excesso na célula, né, vamos supor, o paciente tem uma dieta muito rica em proteínas ou está em sepse, qualquer situação que leva a um acúmulo de H+, de íons H+, um pH muito baixo, esse H+, se complexa aqui com o NH3, que é a amônia, e forma o NH4, que é o amonio. E ele é eliminado. É um tampão renal, tampão de amônio, né? Essa é uma forma dos rins eliminarem excesso de H+, que está dentro das células aqui, via complexação com a amônia, tá? E aí a gente sabe, uma carga positiva, dificilmente, se não tiver um transportador específico, né? O que é carregado positivamente não ultrapassa as membranas, né? Então, ele acaba sendo eliminado, porque isso daqui já é lá no ducto coletor distal. Aqui a gente está falando do túbulo proximal e aqui distal. Então, é só mais para vocês entenderem como funciona. Seguindo, um desequilíbrio ácido básico. O que que pode acontecer no nosso corpo se a gente tiver um desequilíbrio? Qualquer desequilíbrio mesmo, porque o pH é uma escala logarítmica. Então, qualquer variação
do pH, ela é muito importante. Então, isso, assim, às vezes a gente vê 0,1, 0,1, não é simplesmente 0,1, isso é uma escala logarítmica, então é muito grande essa variação. Então, o que que causa vasodilatação, depressão miocárdica? E isso aqui já leva a gente a pensar em choque, porque o choque é isso, né? O choque, quando o paciente está em choque, ele obrigatoriamente ele tem vasodilatação e depressão miocárdica, porque é a disfunção, né? Uma disfunção orgânica que culmina em vasodilatação e depressão miocárdica. As células do miocárdio não respondem mais tão bem, né, quando você tem essa variação de pH. Vários distúrbios hidroeletrolíticos, vocês vão ver, eu vou mostrar como que isso acontece. E dano de respiração celular, as mitocôndrias, né, não funcionam, né, tem um distúrbio de oferta e demanda de energia. E o que que a gente espera? Quando a gente identifica uma acidose metabólica, deixa eu marcar aqui de novo. Acidose metabólica, então o que que é? É queda de bicarbonato, que a gente está falando do componente básico. O que que vai acontecer? Se cai bicarbonato, tem que cair também o CO2, porque, igual a gente falou lá no começo, cai o que causa elevação do pH, tem que cair também o que proporcionalmente o CO2. Então, para manter um pH estável, tem que cair também o CO2, como hiperventilando. E aí, os princípios aqui seguem a mesma coisa. A alcalose metabólica é o excesso, né, do bicarbonato, que é o componente básico lá dos rins. O que precisa acontecer? Uma hipoventilação para compensar e não mudar o pH. Então, o CO2 tem que se acumular através de uma hipoventilação. A acidose respiratória, aí a gente já está falando do componente lá dos pulmões, do pulmão, que controla o CO2. A acidose respiratória é o excesso de gás carbônico. Qual que é a compensação, então, metabólica, retenção de base? Aumentar o HCO3, bicarbonato. Alcalose respiratória, então, você lavando o CO2, diminui o CO2, você vai eliminar a base também, então você diminui o bicarbonato. Vocês viram aqui que as setinhas são as mesmas, né? Então, isso é o que a gente espera quando está compensado, né? Quer dizer, para saber se compensou mesmo, depois tem os cálculos, mas a gente espera que aconteça numa mesma linha, né? Cai um, cai o outro também. Aumenta um, aumenta o outro também. E, e quais são, então, as etapas? Como que a gente vai avaliar uma gasometria? Além de saber quem é o paciente, né? Quem foi o paciente, qual é o caso. Primeira coisa é identificar se é uma acidemia ou uma alcalemia. Depois a gente vai identificar se o distúrbio é respiratório ou metabólico, qual que é o distúrbio, vai fazer as continhas para saber se está compensado e vai calcular aqui anion gap e delta. Poucas pessoas sabem fazer isso, mas poucas pessoas mesmo. A gente só faz em caso de acidose metabólica. Só faz sentido calcular anion gap e delta em acidose metabólica, tá? Se tiver sido identificado o distúrbio aqui de acidose metabólica, a gente vai seguir para essas etapas aqui, tá? Então, primeiro distúrbio que a gente vai falar é a acidose metabólica. O que que causa uma acidose metabólica? Primeiro, aumento de produção de ácidos, né? O anion gap elevado. Então, sepse, infecção, né? Aumento de ácido lático. Então, paciente diabético, né? Que tem o ácido lático elevado, ou pela sepse, que também aumenta o ácido lático, pode ser uma das causas de ácido elevado, exceto a acidose diabética ou alcoólica também, intoxicação por salicilatos, metanol.
são todos exemplos. Perda de bicarbonato, então paciente com diarreia grave, na acidose tubular renal tipo 2, esse distúrbio aqui é um distúrbio que prejudica aquela absorção de bicarbonato das células tubulares proximais que eu apresentei para vocês. Obrigatoriamente, ela culmina numa hipercloremia. Vocês vão entender por que já já também. Ou também uma redução da excreção de ácidos. Aí, no caso, é uma acidose tubular renal tipo 1. Então, os rins, eles não conseguem secretar os íons H+, né, que a gente também viu lá atrás como é que funciona isso. Ou uma hipercalemia. Hipercalemia, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem a célula aqui, vamos imaginar. Numa acidose, a gente tem excesso de íons H+ no extracelular. Quando a gente tem muito H+ aqui, a célula acaba fazendo a troca de íons H+ por sódio, a nível celular, isso. Então, acontece de ela fazer o shift, né? Esse shift acontece na acidose, você aumentar o sódio extracelular em troca de íons H+, né? Que entram na célula pelo excesso do lado de fora. As causas de acidose metabólica têm esse mnemônico lúcida, que ele é fácil de decorar, e ele significa que, então, ó, L de acidose lática, U de uremia, C de cetoacidose diabética, I de intoxicação por salicilato, metanol. Essas são as causas de anion gap aumentado, que a gente vai ver como calcula. As causas de anion gap normal são pelas perdas, né, diarreia ou a acidose tubular renal. Então, ó, D de diarreia e A de acidose tubular renal. Então, é um mnemônico muito facinho de lembrar. O que a gente vai ver principalmente, o distúrbio que mais vai ter em UTI, em CTI, é a acidose metabólica. Então, a gente precisa saber, isso aqui precisa estar, assim, bem fácil de lembrar para a gente poder identificar quais são as causas. Como que o paciente se apresenta numa acidose metabólica? Então, obrigatoriamente, se é acidose metabólica, tem uma queda de bicarbonato, tem a hiperventilação, que é um mecanismo compensatório. Se você está caindo bicarbonato, você deve também cair o CO2 através da hiperventilação, como um mecanismo compensatório. A hipercalemia, uma depressão miocárdica, pelo desvio, né, do pH fora da faixa, e obrigatoriamente existe uma redução do efeito de catecolaminas. Então, as aminas vasoativas, elas funcionam menos quando o paciente tem essa variação de pH. Não é exclusivo de uma acidose metabólica, mas ela é bem pronunciada, porque é o distúrbio que mais acontece em UTI. Em CTI é a acidose metabólica. Então, aqui, acontece essa troca, a gente falou da troca lá a nível celular, né, de sódio e íons H+, e aqui no rim, isso aqui é o túbulo renal aqui distal, acontece a troca de íons H+ com potássio, por isso a hipercalemia, né, o excesso de íons H+ é trocado com os íons de potássio, então o rim acaba numa tentativa de compensar a acidose, trocando e reabsorvendo potássio. Então, o paciente acaba desenvolvendo, às vezes, uma hipercalemia por conta de uma acidose metabólica. Isso é bem comum. Aqui, anion gap. Agora a gente começa a entender um pouquinho de anion gap. O que é anion gap? Anion gap, a gente tem aqui os íons, sódio, como sendo o principal contribuinte dos cátions,
né? Então, basicamente, o sódio é o mais abundante, então é só ele que é considerado. E os ânions, tem aqueles ânions que não são medidos, que são chamados de anion gap, os íons bicarbonato e os íons cloreto. Quando você tem aqui um excesso de anion gap, então, olha a transição aqui, aumenta anion gap, aumentou também o bicarbonato, diminuiu o cloreto, tá? O cálculo do anion gap, então, é a diferença dos cátions para os ânions. A gente coloca aqui o cátion maior que tem, mais abundante, né? Sódio, menos cloreto, menos bicarbonato. O valor normal é ficar de 8 a 12. Existe uma fórmula de correção para esse anion gap se o paciente estiver hipoalbuminêmico. Então, a gente corrige pela albumina e é um fator muito importante. Então, qualquer variação na albumina, diferente de 4, que é o valor normal de albumina, você multiplica isso por 2,5. Então, você dá um fator de 2,5 para esse déficit de albumina e soma com o anion gap que você calculou aqui anteriormente. Então, às vezes, o valor aqui está próximo de 12. Se o paciente for hipovinêmico, ele já passa de 12, então ele já tem um anion gap elevado. Então é muito importante saber isso. E só para curiosidade, a albumina, ela tem uma meia-vida ali em torno de 15 dias. Então, às vezes, numa gasometria, e ela pode ser calculada, ela pode ser pedida numa gasometria, às vezes ela não vai vir na gasometria, mas às vezes o paciente fez uma albumina ali 5 dias, 2 dias atrás, vale a pena usar esse resultado de albumina que é recente. Se o paciente não tiver recebido, né, albumina, porque isso acontece também, você pode usar essa albumina aí de até 15 dias, né, que ela ainda está circulante, não deve ter variado tanto, especialmente se ele for hipoalbuminêmico, né? Se não for, se ele tem uma albumina ali não tão antiga, normal, aí você não precisa fazer esse cálculo, mas se não, é importante. Essa fórmula de Winter é uma fórmula que você calcula o PCO2 esperado na acidose metabólica. Então, BIC aqui é o bicarbonato. Você dá um fator, você multiplica o bicarbonato por 1,5 e soma 8. Aí, mais ou menos 2 é o valor do PCO2 esperado. Isso é uma fórmula que, conforme vocês vão fazendo, isso vai ficar gravado. Você não vai precisar se preocupar em decorar tudo isso. Mas depois eu vou ensinar um macetezinho que você não precisa decorar isso daqui, porque na correria ali, às vezes a gente não lembra, né, de fórmulas que a gente não usa com tanta frequência. Mas, para saber, então, tem que passar aqui. Opa! Aqui, né? O anion gap de novo. Os cátions. No extracelular, que a gente tem mais importante é o sódio. E no intracelular, o cátion mais prevalente é o potássio. A gente tem ali um pouquinho de cálcio, magnésio, que varia ali do magnésio mais intracelular e o cálcio mais extracelular, mas eles não contabilizam tanto quanto o sódio. Por isso que a gente usa só mais o sódio na fórmula. Já dos ânions, a gente tem aqui uma prevalência do cloreto extracelular. A gente tem aqui ânions orgânicos, proteínas e bicarbonato bastante no extracelular. Qual que é o tratamento da acidose metabólica? Tratar a causa. Sempre é tratar a causa, né? Mas quando que se faz bicarbonato? Não é sempre, como a gente viu lá numa acidose respiratória, fazer bicarbonato, por exemplo, pode piorar o quadro do paciente, pode piorar a acidose. Mas, numa acidose em que você tem uma acidemia, vamos dizer, né, um pH abaixo de 7,1 ou um pH abaixo de 7,2, mas o paciente já tem uma lesão renal aguda, CADIGO 3, que é a lesão renal aguda mais grave, né, pelos critérios do CADIGO. Isso justifica, né, fazer bicarbonato, se não for uma acidose respiratória, né, lembrando sempre desse detalhe, ou se o paciente já tiver um pH abaixo de 6,9 na cetoacidose, que é gravíssimo. Então, essas situações se faz bicarbonato.
Se não tiver, isso é recomendação, não sou eu que estou falando, isso qualquer livro de medicina intensiva, de tratamento, de terapia intensiva, vocês vão ver esses valores, tá? Que justifica fazer bicarbonato na acidose, só assim. Tá, e aqui, para vocês saberem, o bicarbonato, ele é a 8,4%, ele equivale 1 miliequivalente por ml. Então, geralmente o cálculo é feito de 1 a 2 miliequivalente por quilo, ou você usa essa fórmula, né, de 0,3 vezes o peso vezes o base excess. Aqui, nessa forma que eu vou passar aqui hoje para vocês, a gente não vai focar no base excess, porque o base excess é uma outra forma de analisar a gasometria. Existem duas grandes vertentes e eu não vou apresentar a forma que leva em consideração o base excess, mas é só a título de curiosidade que eu coloquei aqui. E lembrando também que o bicarbonato ele tem uma osmolaridade de 2.000 miliosmolar. Então, assim, é muito irritante, é muito prejudicial fazer ele puro, né? Geralmente se faz ele diluído, a não ser situação que o paciente já tem uma, uma depressão miocárdica, o paciente já está instável com função prejudicada da instabilidade cardíaca justifica fazer o bicarbonato puro para fazer mais rápido o efeito e você não prejudicar, aumentar ainda mais o tempo desse dano do pH muito baixo da acidose. Mas se o paciente não tiver instabilidade cardíaca, também não se faz bicarbonato puro, por conta dessa osmolaridade de 2.000, né? Se dilui ali 150 ml de bicarbonato para 1.000 de volume, basicamente. É em torno disso, a diluição. Ah, a alcalose metabólica. Então, a alcalose metabólica, geralmente, ela não é tão comum, mas ela geralmente acontece por iatrogenias. O que são iatrogenias? É excesso de diurético, né? Às vezes o paciente está usando algum medicamento. Geralmente é por danos que foram provocados ali de intervenções por outras causas. Então, geralmente são por esses motivos que o paciente desenvolve uma alcalose metabólica. Então, paciente com deficiência severa de potássio ou magnésio, aqui, o que causa isso? Diurético, né? Uma alcalose de contração, então o paciente perde muito volume, né? Ou em diarreia, laxantes, né? Uso excessivo. Você ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? O que esse sistema faz? Aumenta a aldosterona, o que ela faz? Reabsorve sódio e elimina potássio junto com íons H+, então, resultando na alcalose metabólica. Excesso de mineral corticoide, então, vômito, sonda nasogástrica em drenagem, né, você está perdendo íons H+, perdendo cloreto. Situações de hiperaldosteronismo, né, diuréticos, essas síndromes aqui, que são síndromes genéticas, que são distúrbios lá dos rins, então você acaba é, de perdendo muitos eletrólitos, né, nessas síndromes. Então, tem que uma reposição massiva, muito além do que a recomendada para pacientes que não têm essas síndromes, né. Então, aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não. Bom, vamos ver. Como que o paciente com alcalose metabólica se apresenta? Se ele tiver essa depressão volêmica, essa perda muito grande de volume, ele vai ter cãibra, vai ter fadiga, vai ter hipotensão. A hipocalemia é fraqueza muscular e arritmias, né? Essa hipocalemia, junto com a hipomagnesemia, são, então, as síndromes que eu falei de Bartter e Giltman, né? Mas um nível muito pronunciado, excesso de diuréticos e o hiperaldosteronismo, né? O excesso de aldosterona. Só vou ressaltar aqui que esse hiperaldosteronismo, né, sempre que a gente vê um paciente com alcalose respiratória, hipocalemia e hipertensão, deve ser desconfiado desse hiperaldosteronismo, né? Que você tem excesso de aldosterona, o que a aldosterona faz? Então, reabsorve sódio junto com água,
resultando na hipertensão, e a hipocalemia porque acaba na reabsorção de sódio e íons H+, eliminando o potássio, né? E você, eu acho que eu coloquei aqui, tratamento, sim. Então, o tratamento dela é com a espironolactona, diminui esses efeitos, ou a eplerenona, né? Que a diferença daqui é porque a eplerenona ela é um medicamento mais caro, né? Mas ela tem menos, ela tem mais seletividade pelos receptores da aldosterona, né? Não vai ter tanta seletividade, na verdade, não vai ter seletividade pelos receptores androgênios e progesterona, então vai causar menos a ginecomastia, né, nos pacientes que têm esse problema. Então, só curiosidade também. A reposição volêmica é muito importante naqueles pacientes que têm a depressão volêmica que está sendo a causa da alcalose metabólica. Acidose respiratória. Então, o próprio nome já, né, a gente já está vendo, já está claro na cabeça de vocês que a acidose respiratória você está retendo CO2, então o paciente está hipoventilando. Quais são as causas agudas? Porque agora a gente vai falar de acidose respiratória e alcalose respiratória, e esses distúrbios respiratórios, eles vão ser ou agudos ou crônicos, né? Então, as causas de uma acidose respiratória aguda são algumas drogas, né, neoplasia, síndromes, miastenia graves, polimiosite, e elas vão resultar sempre num bicarbonato normal. Elas sempre vão ter, ou na maioria das vezes, elas vão ter um bicarbonato normal porque é agudo e o rim demora para responder, para compensar, né? As causas crônicas já são pacientes BPOC, né, que tem aquelas anormalidades torácicas, então ele já vem com isso há muito tempo, muitos anos. Então já deu tempo, né, do bicarbonato aumentar. Então, numa gasometria, a gente vai ver uma acidose respiratória crônica com um bicarbonato aumentado, né, se tiver função renal para compensar, lógico. A apresentação clínica, então, de uma acidose respiratória, é uma hipercapnia, então o paciente está retendo CO2, ele vai apresentar cefaleia, ansiedade, confusão, narcose. Hipoxemia crônica vai resultar em cor pulmonar. O que é uma acidemia grave? Um pH abaixo de 7,2, como a gente falou, resultando numa depressão miocárdica. Aqui, PO2 esperado, aqui eu só coloquei também a título de curiosidade, mas ele não é tão levado em consideração na interpretação da gasometria para a finalidade que a gente vai abordar aqui, mas só para vocês saberem, PO2 esperado é calculado de acordo com a idade do paciente. Então, qual é a compensação? Isso daqui também tem que decorar. Gente, não tem muita saída aqui. Numa acidose respiratória aguda, a cada 10 milímetros de mercúrio acima do CO2, acima de 40 do CO2, vai resultar na elevação de 1 no bicarbonato, que é agudo. Já numa respiratória, acidose respiratória crônica, a cada 10 milímetros de mercúrio de CO2 acima de 40, vai resultar numa compensação de 4, uma elevação de 4 no bicarbonato. A alcalose respiratória, o oposto, então, né? O paciente está hiperventilando, ele está lavando o CO2. As causas podem ser central, né? Ansiedade, dor, tireotoxicose, gestação causa também, pode causar a alcalose respiratória. Causas pulmonares, pode ser pneumonia, asma, tromboembolismo pulmonar, insuficiência cardíaca, todas elas que proporcionam, então, que o paciente faça essa hiperventilação, que ele elimine mais CO2. É só a gente pensar, o paciente quando está muito ansioso, muito agitado, ele está respirando muito rápido, ele está nessa ansiedade, ele vai eliminar mais CO2. O que vai acontecer muitas vezes, né? A gente vai ver até um caso que o paciente acaba, por mecanismo compensatório, ele desmaia, né? Numa crise de ansiedade, o paciente desmaia justamente por isso, para tentar diminuir essa hiperventilação, então, para ele acaba não respirando mais tão rápido,
Por isso que tem a síncope, né, o desmaio nessas situações. Então, a apresentação clínica, né, a hiperventilação leva a vasoconstrição cerebral, irritabilidade, cefaleia, a hipocalemia junto com a hipocalcemia, junto com a hipocalemia, no parestesia e tetania. A compensação aqui da alcalose respiratória, então, a aguda, a cada 10, queda de 10 abaixo de 40, no PCO2, vai resultar numa diminuição de 2 do bicarbonato. Se for crônica, vai cair 10, vai resultar numa queda de 5 no bicarbonato. Então, um resuminho aqui disso. Isso aqui, às vezes é bom a gente ter isso como uma colinha mesmo, né? Se for identificado distúrbio respiratório, a gente ter lá para a gente olhar. Eu até coloquei as colinhas quando a gente for fazer os casos clínicos, para não ter que ficar voltando aqui toda vez. Então, vamos agora com 40 minutos de explicação para os casos clínicos, né? Aqui, então, eu já deixei uma colinha de todas as continhas aqui das compensações, tá? Deixa eu pegar aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Primeira coisa, se vocês vissem esses valores de pH 7 e 27, acidemia ou alcalemia? pH está abaixo de 7,35, né? Então, aqui, pH baixo, acidemia. A gente ainda não sabe se é uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica. Então, a gente só fala acidemia. PCO2, 25. Se o valor normal é de 35 a 45, a gente vê um valor de 25, ele está abaixo, né? Baixo. Então, aqui, um macetezinho para vocês lembrarem, quando cai o pH e cai o PCO2, quando os dois vão no mesmo sentido, sempre o distúrbio primário é metabólico. Então, a gente sabe que o problema é renal. Primário, pelo menos. Pode ter respiratório também, a gente vai ver. Mas sempre que cai os dois, ou elevam os dois, o distúrbio é metabólico. Isso é regra, porque é o primeiro, a compensação pulmonar é mais rápida, né? Então, por isso que, se tiver no mesmo sentido, o problema é metabólico. Então, é já um insight aí para ficar. Então, aqui com isso, a gente identificou aqui que é uma acidose, nossa, gente, escrever com mouse, acidose metabólica, e agora a gente vai ter que ver se está compensado ou não está compensado. Então, aqui a gente já viu acidemia, acidose metabólica é o distúrbio, está compensado ou não está compensado? Aqui, compensação. Compensação da acidose metabólica. PCO2 é 1,5 vezes o BIC mais 8. Se a gente for jogar na calculadora, vamos lá. 1,5, façam aí também. Me corrijam se eu errar. Eu não estou com cola. 1,5 vezes 11 mais 8. Nas minhas contas aqui, 24,5. 24,5 passa a ser o nosso novo normal do bicarbonato. Porque a gente não está olhando o bicarbonato exclusivamente o bicarbonato no valor de referência do bicarbonato. A gente está, desculpa, gente, bicarbonato não, PCO2. A gente não está olhando o PCO2 com valor de referência para o PCO2. A gente está olhando aqui a compensação. Então, a gente vê se ele está compensado em relação ao distúrbio metabólico. Então, é em relação ao quanto se alterou de bicarbonato. É por isso que a gente tem um novo padrão de PCO2, tá? Espero que isso a gente vai usar todas as vezes. Calcular o novo valor, o quanto para saber se está compensado. Então, nosso novo padrão, nosso novo valor normal de PCO2 é 24,5.
Mas quando a gente tem um novo padrão, a gente sempre tem que levar um mais ou menos 2. Então, não é rígido 24,5. Ele vai de 26,5 a 22,5. Na verdade, de 22,5 a 26,5. E a gente tem aqui 25. 25 está dentro dessa faixa, né? Então, ele está compensado. Ele está compensado. Se a gente fosse só olhar PCO2 pura exclusivamente, 35 a 45. A gente olha assim, bate o olho, acha que é um distúrbio respiratório, porque é PCO2. Mas não, a gente já identificou que o distúrbio é metabólico e esse CO2 só está baixo porque ele está compensando o distúrbio metabólico, entenderam? Então, aqui a gente tem uma acidose metabólica compensada, tá? Compensada. Eu falei para vocês que quando a gente vê uma acidose metabólica, a gente tem que calcular delta, union gap e tudo mais. Mas aqui eu estou só treinando, aqui não são casos que a gente tem outros valores para calcular. Aqui é só para vocês treinarem, para a gente treinar aqui a fazer a compensação. Vamos ver o segundo exemplo aqui. Mesma coisa, 7,27, acidemia. PCO2, 34. 34, já é de 35 a 45, né? Então aqui a gente tem um PCO2, aqui normal, certo? Não, normal não, gente. Baixo. É de 35 a 45. Tá baixo. Mesma coisa. Ixi, deixa eu apagar aqui. Ah, dá pra ver, né? Então, a mesma coisa, distúrbio metabólico. Esses três são, né? Os três são distúrbios metabólicos aqui também. Baixo, e baixo. Então, o distúrbio metabólico. E os três são bicarbonato de 11. Então, os três novos normais são esses aqui, que a gente já calculou da primeira vez, 24,5, indo de 22 a 26. Se nesse caso, alguém falou alguma coisa, tá? Se nesse caso aqui tá 34, ele está acima do limite superior da nossa compensação, que a gente achou, né? 34 é acima de 26,5. Que significa a gente ter um PCO2 acima? Se PCO2 é componente ácido e ele está acima do que ele precisaria estar para compensar, a gente tem, além da acidose metabólica, que a gente já identificou aqui no começo, aqui a gente tem uma acidose metabólica mais uma acidose respiratória. Puxa, foi. Por conta do PCO2 estar além do que ele precisa para compensar o distúrbio metabólico, tá? Aqui, ao contrário, aqui o PCO2 está abaixo do limite mínimo inferior. Então, ele deveria estar no mínimo 22,5 para compensar isso daqui. Ele está 20. Então, ele caiu mais do que ele precisava. Se o componente ácido respiratório cai, ele resulta numa acidose respiratória, uma alcalose respiratória, porque a gente tem menos do componente ácido. Então, aqui é uma acidose metabólica, uma alcalose respiratória. Isso aqui é só para a gente treinar a fazer conta, tá? Ai, deixa eu apagar. Deu para entender? Posso passar? Só me confirma aqui. Tá, beleza. Obrigada, Dani. Vamos ver outros exemplos. Aqui. Que a gente tem aqui? Um pH de 7,5. Se o pH vai de 7,35 a 7,45, a gente tem um pH aqui alto, né? Tem uma alcalemia. Então, o distúrbio aqui, nesse caso, é alcalemia. A variação do pH resulta numa alcalemia. O PCO2 tá mais baixo ou mais alto?
Se é de 35 a 45, também está além dos 45. Tá no mesmo sentido, não tá? Aumentando o pH junto com aumentando o TCO2. Então, o problema é metabólico. Sempre problema metabólico, quando aumenta no mesmo sentido aqui esses dois. Só que nesse caso não é uma acidose metabólica, é uma alcalose metabólica. Então, primeira coisa que a gente já identificou. Oh, meu Deus, gente, calma. A alcalose metabólica. Primeiro distúrbio. Tá compensado ou não tá compensado? Para ver se está compensado ou não está compensado, quando é uma alcalose metabólica, tem essa continha aqui, ó, da compensação da alcalose, que é você fazer a variação do bicarbonato, lembra, considerando o bicarbonato normal é a média, 24, então 34 para 24 está variando 10, né? Soma com 40, 50. Então dá PCO2 compensado aqui seria 50. 50. Vamos fazer mais ou menos 2. Ele vem o nosso novo normal, né? 52, 48. A gente tem aqui 51. Tá dentro, tá compensado. É muito estranho a gente ver um PCO2 51, né? Mas é porque é compensado, ele está compensando o distúrbio metabólico. Nesse caso aqui, são os mesmos valores, né? Não precisa nem a gente fazer tudo de novo aqui, ó. Aumentou o distúrbio metabólico. O PCO2 de 58. 58 está além do limite superior, que é 52. Então, o componente ácido alto, além da alcalose metabólica, ele vai ter uma acidose respiratória. Então, nesse caso aqui, acidose respiratória junto com uma alcalose metabólica. Entenderam? Vou apagar aqui. Tá. Agora vamos para um casinho mesmo. A gente tem aqui um homem obeso, 61 anos, DPOC e nefropata. Ele tem problema aqui tanto pulmonar quanto renal, né? E DPOC a gente já sabe que o problema aqui não é agudo, né? É crônico. O paciente já é DPOC. Vamos ver a gasometria dele. pH 7,41, tá normal, né? Um PCO2 de 55, alto, né? Que a gente pode partir do princípio aqui? Que se é um paciente DPOC com PCO2 de 35, né, ele muito provavelmente tem um distúrbio respiratório crônico, né? O DPOC, como a gente viu, ele tem uma dificuldade de expelir o CO2, então ele retém muito CO2. Provavelmente o renal dele aqui deve estar compensando essa retenção de CO2 para manter o pH aqui dentro da faixa normal. Mas vamos ver. A acidose, então, por ser um DPOC, a acidose respiratória crônica, a cada 10 acima do CO2, acima de 40 do CO2, vai aumentar 4 no bicarbonato. Se a gente tem aqui 55, a gente praticamente aumentou em uma vez e meio, aqui, né? A gente multiplicou esse daqui por um e meio, né? Então, aqui, um e meio vezes 4, nosso, que para cada 10 aumenta 4 no bicarbonato. Se a gente aumentou um e meio vezes isso, a gente vai aumentar, um e meio, deixa eu ver, vezes 4 é 6 mesmo? 6. Então, em vez de aumentar 4 no BIC, a gente vai aumentar 6. Alguém falou aqui? Deixa eu ver. Isso. É. Só me confirma que minha cabeça já está. Então, o bicarbonato, que teria um normal de 24,
O nosso novo normal do bicarbonato passa a ser 30, né? Porque 24 mais 6, ele vai aumentar 6. O nosso novo normal do bicarbonato passa a ser 30, tá? Então, aquela regrinha, 32, 2 para cima, 2 para baixo. É o nosso novo normal, né, de bicarbonato. Quanto que tá o bicarbonato dele? 34. 34 é mais do que o limite superior. Um componente básico muito acima resulta numa alcalose metabólica, né? Então, ele tem uma acidose respiratória e uma alcalose metabólica que não está compensada, né? Então, aqui ele junta esses dois distúrbios, que se contrapondo aqui, resultando num pH ainda assim dentro da faixa, mas o distúrbio existe, né? Ele não pode não ser visto. Deixa eu apagar aqui. Hum. Esse caso é um caso real, né? Eu até falei no grupo, eu acho. Homem, de 61 anos, síndrome colestática, sepse de foco abdominal secundária a uma colangite, evoluiu com uma lesão renal aguda, CADIGO 3. Então, olha a gasometria dele, 7,35. Aparentemente, normal, né? Vamos, gente. 7,35. PCO2, então aqui, normal. PCO2, 38. Vamos considerar, isso daqui, esses valores vão mudar um pouquinho de laboratório para laboratório, tá? Mas o padrão mesmo, 7,35 a 7,45, PCO2 35 a 45. Então, aqui também está normal. Bicarbonato de 22 a 26 também. Mas se for ver aqui no padrão do laboratório, 21, também normal. Tudo normal. O paciente tá ótimo, né? Não tem nada. Se a gente olhar aqui, vamos ver. Cloro, que é usado também para calcular na gasometria. 103, tá dentro. Normal. Tem uma hipoalbuminemia aqui ainda, né? Mas, a princípio, olhando para esses, se a gente não soubesse da historinha aqui que eu falei, né? Síndrome colestática com sepse de foco abdominal, ou seja, excesso de ácidos, né? Pela sepse. Se a gente olha só a gasometria, vendo tudo isso aqui que aparentemente está normal, a gente não identifica vários distúrbios que ele tem. Ah, deixa eu apagar esses rabiscos. Eu até trouxe os exames aqui dele. Olha só, é o mesmo paciente, a gente já está no mesmo. Eu falei que ele evoluiu com uma lesão renal aguda, né? Foi nessa data aqui. Olha a creatinina dele, o salto que deu. E a ureia junto, né? Sódio dele. E a gente nunca olha um exame isoladamente, por isso que eu trouxe aqui o históricozinho, né, de um período aqui de exames. O sódio dele, como veio vindo ao longo dos dias, potássio aumentando também aqui, né, e a albumina em queda. A albumina em queda na sepse assim, é muito comum, porque não é uma proteína de fase aguda, né, proteína de fase aguda é alfa, né? A alfa-glicoproteína, ferritina, né? Essas são proteínas de fase aguda, a albumina não é, né? Então, por isso que o organismo desvia a síntese para produzir proteínas de fase aguda. Por isso que a albumina, muitas vezes, ela cai bastante na sepse. Deixa eu ver o que alguém falou. Ah, então, Dani, parece uma gasometria normal, né? Mas vocês acham mesmo que um paciente desse estaria normal? Isso facilmente passa batido, né? Então a gente precisa fazer. Vamos começar aqui, ó. Sepse. Sepse é quadro que o paciente desenvolve
a acidose metabólica. Então, vamos assumir que ele tem uma acidose metabólica e vamos calcular o onion gap. Então, só para vocês verem aqui como que os distúrbios eles estão ocultos, né? Como que a gente calcula o onion gap? Sódio, 103. Então, calculei aí comigo. 103 menos o cloreto, quanto que é o cloreto dele? Cloro, 100. Oi, gente, não. Sódio não é 103, o sódio 134. Então, 134,7 menos o cloreto, que é 103, né? 103 redondo, menos o bicarbonato, que é aqui, da gasometria, bicarbonato, 21. Só, pera, calculei errado. 134,7 menos 103 menos 21. Onion gap aqui, meu, deu 10,7. Só que ele tem hipoalbuminemia, né? Albumina de 2,72. Então, vamos corrigir. O onion gap dele corrigido é 4 menos esse valor de albumina, 2,72. 4 menos 2,72. 1,28. Vezes ponto, vezes 2,5, que é o fator que a gente dá para esse delta, 3,2. Mais o onion gap dele que a gente calculou, 10,7. 13,9. Qual que é o valor de referência? 8 a 12. O dele, 13,9. Então, a gente já vê que ele tem um anion gap elevado, muito provavelmente pela sepse, tá? Quando a gente encontra um anion gap elevado, a gente parte aqui para a segunda etapa, que é calcular delta. Delta, delta, porque esse delta a gente descobre distúrbios ocultos, né? Ele nada mais é do que a gente vê a variação do anion gap com relação à variação do bicarbonato. Os dois, quando eles não variam na mesma proporção, se eles variassem na mesma proporção, a gente ia ter um delta-delta em torno de um a 2 no máximo. Aí a gente, essa variação, essa razão de um a 2 é uma acidose metabólica só com anion gap elevado. Se essa relação passar de 2, ou seja, se aqui ficar muito elevado, significa que essa variação, que o bicarbonato, essa variação do bicarbonato é pequena, certo? Inversamente aqui proporcional. Mesma coisa lá do que o pH. O bicarbonato, assim, caindo muito mais, caindo muito mais, não, caindo muito pouco, porque o delta é variação. Se o bicarbonato não cai o suficiente, né? Esse delta é pequeno, né? Ele deveria cair mais, mas ele não caiu tanto. Se o bicarbonato não caiu tanto, é uma alcalose metabólica. Então, você identifica uma alcalose metabólica pelo cálculo de delta, entendeu? E o oposto, quando ele cai mais do que deveria, esse delta, essa variação, aí se o bicarbonato cai mais, o delta fica alto. Delta muito alto aqui embaixo, no denominador, resulta numa razão aqui baixa. Aqui vai cair. Então, aqui, ó, delta menor que 1, geralmente, o que compensa? Se o bicarbonato não tá caindo muito, bicarbonato estreitando lá na relação, ou, assim, consequentemente, o cloro tá aumentando. Entendeu? Então, isso identifica uma acidose hiperclorêmica, quando essa relação do delta é abaixo de 1, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o delta, né? Toda essa explicação para calcular o delta. Ah,
que é o delta? O delta é o anion gap como numerador. O anion gap a gente vai usar a referência de 12 e o bicarbonato a gente vai usar a referência de 24. Então, qual que é o bicarbonato, o anion gap dele? 13,9. Para referência de 12, qual que é o delta? Qual que é a variação? Sempre que eu falar delta, é variação. 13,9 menos 12, que é a referência do anion gap, 1,9, dividido por variação aqui embaixo do bicarbonato. O bicarbonato a gente vai usar o padrão de 24. Qual que é o dele? 21. 24 menos 21? 3. 1,9 dividido por 3. Oxi. 1,9 dividido por 3, a gente achou um delta de 0,63. É esse caso aqui. A acidose metabólica com anion gap, que a gente já identificou, junto com uma acidose hiperclorêmica. Por isso que eu falei lá para vocês, olha só, às vezes a gente não identificou aqui um cloro alto, né? 103, normal. Mas você calcula, você vê que por conta da variação do bicarbonato não ter sido suficiente, ter sido muito baixa, o que aumentou naquela relação de ânions e cátions foi, obviamente, o cloro. Então, proporcionalmente ao distúrbio, o cloro está aumentado. Então, o que que a gente faz com esse paciente? A gente evita o aporte de soluções fisiológicas, que não são tão fisiológicas, né? Tem excesso de cloro numa solução fisiológica, é 154, se eu não me engano, milimol, miliequivalente, ou a solução fisiológica é 0,9%. Então, a gente vai evitar das diluições dos medicamentos em solução fisiológica, sempre que possível, fazendo a glicosada. Se o paciente, esse paciente, no caso, fez expansão, né? Fez expansão volêmica. Não vai fazer expansão volêmica com solução fisiológica, vai fazer com Ringer ou Ringer lactato. Então, é por isso que é muito importante calcular tudo isso aqui, para a gente descobrir quais são os distúrbios que, numa primeira vista, a gente não vê, a gente não identifica. Isso, mesmo com cloro normal. É, exato, Dani. Então, assim, a gasometria é um mundo e a gente só vai entender ela quando a gente souber e fizer as contas, especialmente na acidose metabólica. Entenderam? Então, assim, a gente não olha um exame e sem saber o caso do paciente. Isso assim, a situação que mais exemplifica isso que eu falei. Quem é o paciente desse exame? Qual foi o paciente que fez esse exame? Entendeu? Porque aqui a gente já sabe que não está tão normal assim. A gente vai calcular e vai descobrir os distúrbios que estão ocultos. Então, é isso. Peraí. Então, aqui os resultados dele, né? Um outro casinho para treinar. Mulher, 75 anos, febre, diarreia há 2 dias, os sinais vitais dela, frequência cardíaca de 130, PA 78, temperatura 38. Então, aqui, o que é importante? Ó? Diarreia há 2 dias, febre. Vamos ver a gasometria dela. pH está indicando aqui uma acidemia, né? PCO2 também está baixo. Abaixo de 35. Os dois caindo, a gente sabe que o distúrbio é metabólico, né? A gente já viu isso. Então, como está baixo, a acidose metabólica. Ai, peraí. Acidose metabólica. Uma acidose metabólica, a gente vai para o cálculo do anion gap. Quanto que é o sódio dela? 128. Menos cloro, 94. Menos o bicarbonato, 14. Já deu um anion gap de 20. Nesse caso, a gente não precisa corrigir porque a albumina dela era 4, é de 4.
Então, ela já não vai ter aquele fator importante na hipoalbuminemia, né? Então, a gente vai só partir direto para o cálculo do delta. Delta anion gap. A referência é 12. Qual que foi o delta de 12 para 20? 8, né? Dividido pelo delta do bicarbonato. Referência é 24. O dela, 14. Então, 10. Também, aqui a gente tem um delta abaixo de 1, que então traz para a gente um resultado de acidose metabólica com anion gap junto com uma acidose hiperclorêmica, nesse caso, né? Alguma dúvida, gente? Vou passar para o próximo, então. Esse daqui. Homem alcoólatra, 48 anos, achado inconsciente em seu apartamento, sujo de vômito. Foi visto deixando uma festa há 4 horas. Essa pessoa, então, a gente sabe que é algo agudo, não é nada crônico, né? Porque ele foi visto deixando uma festa, né? Há 4 horas atrás. Então, vamos lá. Ai, gente, esses cursores. pH 7,17 tá baixo. PCO2 tá alto, né? Ele está inconsciente. O que que pode ter acontecido aqui? Esse PCO2 pode ter sido um distúrbio respiratório em que teve essa compensação, esse excesso, ele deve ter desmaiado por um distúrbio respiratório. Então, aqui, uma acidose respiratória, mas aguda, porque ele foi visto deixando uma festa há 4 horas atrás. Então, não vamos assumir como sendo nada crônico. Então, aqui, a cada elevação de 10, ai, gente, agudo, né? A elevação de 10 vai aumentar 1 no bicarbonato. Quanto que aumentou aqui? De 40 para 60, 2 vezes e meio, né? Aqui, 2 vezes e meio esse 10, né? Então, o nosso novo bicarbonato, que era 24, ele passa a ser 26,5. É isso. Nosso novo normal do bicarbonato é 26,5, variando, então, 28,5 e 24,5. A gente tem um bicarbonato dele aqui abaixo do limite inferior. Então, além de uma acidose respiratória aguda, a gente tem um bicarbonato baixo, então uma acidose metabólica também. Acidose respiratória e metabólica. Vamos calcular o anion gap, já que ele tem uma acidose metabólica também? Quanto que é? Ah, sódio, 136, menos bicarbonato e menos cloro, 98. 16. 16 de anion gap. Já tem um anion gap já elevado. Com essa albumina, né? Vamos ver. Delta anion gap de 12 para 16, ó, 4. E o delta bicarbonato normal. A nossa referência é 24, dele tá 22. É isso mesmo? Não, gente, não é 4. Delta anion gap. Ah, tá certo.
Me corrijam aí. Tá certo, né? Union Gap 16. Ah, não, gente, calma. É que tô comendo aqui as etapas. Antes da gente calcular o delta, a gente sabe que tem uma hipoalbuminemia, então a gente precisa corrigir esse anion gap dele. Quanto que é o anion gap corrigido? 4 menos 1,6 vezes 2,5, 6. Você soma 6 ao anion gap que você já calculou, certo? Então, o anion gap corrigido dele, o AG corrigido, é 22. Então, bem maior do que por conta da albumina baixa. Agora sim a gente vai calcular o delta. Delta New Gap de 22 para 12 é 10 a variação, o delta. Dividido pelo BIC de 24 para 22 é uma variação de 2. Então, 5. 5 significa acidose metabólica com anion gap junto com uma alcalose metabólica. Essa alcalose metabólica pode ter sido por conta dos vômitos, a perda de cloreto, íons, H+, né, secreção ácida estomacal, e a acidose metabólica com excesso de anion gap, excesso de álcool, excesso de ácidos, né, no organismo. Então, por conta da festa. Tudo tem uma explicação. Por isso que aqui a gente identifica, tá? Tem mais alguns casinhos. A gente está acabando o tempo. Vai ter mais, acho que mais dois. Não, só mais esse. Pulou do 3 para o 5. Eu acho que esse é o último. Então, aqui, uma jovem de 14 anos, bulimia, levada ao PS após ser achada inconsciente com um frasco de medicamento ao seu lado. Vamos calcular aqui. pH. 7,35. 7,35 a 7,45. O que que ele tá? Normal. PCO2, 35 a 45. Ele tá baixo. Aqui. Inconsciente também. Vamos assumir aqui como um distúrbio respiratório, porque ela está inconsciente. E agudo, né? Aqui no caso, cada 10 acima de 40 aumenta 1 no bicarbonato. Ah, não, pera. Acidose é. Gente, agora eu confundi. Acidose respiratória, né? Tá certo? Me corrijam, gente, já tô ficando. É uma acidose respiratória. Peraí, agora eu me confundi mesmo. Não, gente, que acidose é? A alcalose. A alcalose, o CO2 é o componente ácido, ele está baixo. Então, é uma alcalose respiratória aguda. Cai 10, a cada 10 na queda do bicarbonato, abaixo de 40, cai 2 no bicarbonato, a cada 10 na queda do CO2, né? É, então, aqui a gente caiu duas vezes, né? De 40, 30, 20. Então, a gente vai cair, em vez de cair, ter uma queda de 2, a gente vai ter uma queda de 4 no bicarbonato, certo? Agora sim. Então, se o nosso bicarbonato o normal era 24, a gente vai ter uma queda de 4, o nosso novo normal vai ser 20 o bicarbonato. Aqui, mais ou menos 2, o dela está 13. Então, isso explica
uma acidose metabólica, porque o bicarbonato está mais baixo, e ele é o componente básico, né? Ele está mais baixo do que o normal. Bicarbonato mais baixo do que o normal é acidose metabólica. Então, aqui, alcalose respiratória aguda, e aqui, acidose, acidose metabólica. Se é acidose metabólica, vamos ver anion gap. O anion gap é sódio 139 menos cloro 88 menos bicarbonato 13. 38 de anion gap. Isso mesmo? Confere aí. 38. Acho que é. Não tem hipoalbuminemia, então é os 38 mesmo. O delta anion gap. O anion gap referência nossa é 12, o dela é 38. Então, 38 menos 12, o delta é 26, certo? E o bicarbonato, referência 24, o dela é 13, dividido por 11. Então, isso resulta num delta de 2,36. 2,36 é acima de 2. Então, a acidose metabólica com anion gap, que a gente calculou, junto com uma alcalose metabólica. Essa alcalose metabólica aqui também por conta da bulimia, ou pelos vômitos provocados, né, pela doença da bulimia, ou pelo excesso de laxante. Então, vocês veem que sempre uma alcalose metabólica, ela é, assim, provocada, né, pelo próprio paciente ou por excesso de diuréticos e iatrogenias, né, nas prescrições, nos medicamentos, enfim. Gente, é isso que eu queria discutir, assim, com vocês. Ah, vocês agora podem tirar dúvida, podem falar, podem. A gente pode voltar num slide ou num caso aqui para discutir, se vocês quiserem. Então, vou ficar à disposição. Deixa eu ver se não tinha mais nada. Ah, esse era o mesmo, o último caso. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês sabiam de tudo isso? Como calcular tudo isso? O que vocês acharam? Ah, eu falei que eu ia passar um macete para vocês não terem que usar, rapidinho, essas contas aqui, ó, de compensação de acidose, 1,5 vezes BIC mais 8 e compensação da alcalose. Para não usar essas contas, é um macete, tá? Sempre que o distúrbio é metabólico, deixa eu voltar naquele exemplo, rapidinho, rapidinho, aqui, nos exemplos só de pH, aqui. Ó, sempre que o distúrbio que a gente identificar com distúrbio é metabólico, vocês podem pegar o valor que está depois da vírgula e colocar mais ou menos 4. Então, aqui, ó, 31 e 23. Esse aqui é o novo PCO2 esperado. Para não ter que calcular, para ficar fazendo essa. Se ficar muito. Se você tiver uma calculadora, né? Não tiver tanta destreza para fazer mentalmente, tiver uma calculadora, calcula. Fica mais certinho. Mas se não, você pode pegar, se for metabólico, só se for metabólico, respiratório, isso não funciona. E já existem várias referências para isso também que eu tô falando, tá, gente? Isso aqui não é à toa, não. Se o distúrbio for metabólico, vocês podem pegar esse valor do ponto depois da vírgula e colocar mais ou menos 4. Essa é a referência para o PCO2. São um macetinho. Aqui, ó, 25 tá dentro.
Então, está compensado. Lembra que a gente fez aqui? Aqui era exclusivamente uma acidose metabólica. Se a gente for calcular ali pela fórmula, 1,5 vezes BIC 11 mais 8 dá os 24,5. 24,5 mais ou menos 2, o 25 está dentro. Tem que fazer um monte de conta para chegar, sendo que você pode fazer isso aqui, tá? Então, é só quando é metabólico, pode ser feito dessa forma. Esse é o macete. Então, agora sim, quem quiser perguntar alguma coisa, falar algum caso que não entendeu muito bem, a gente pode voltar. Vou deixar aqui aberto para vocês agora. Deixa eu ver. Ah, legal, Dani. Então, o que que vocês acharam? Vocês sabiam de tudo isso ou não? Mandem aqui para mim, só para eu saber também. Se tiver ficado tudo claro, todo mundo entendeu tudo, então a gente pode encerrar por aqui. E a gente marca depois uma próxima discussão de casos, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, gente. Muito obrigada por terem participado e a gente se vê numa próxima. Um abraço, boa noite para todos. Deixa eu encerrar aqui. Ah, legal, Letícia. Então, uma boa noite, gente. Até a próxima.